O 11 de setembro de 2001 marcou o mundo de uma maneira irreversível. O ataque às Torres Gêmeas em Nova York não foi apenas um evento trágico, mas também um ponto de virada na história global. Para muitos, foi um dia de luto e perplexidade diante de tanta dor e destruição. A Bíblia nos ensina que o mal e a tragédia fazem parte da realidade humana desde a queda do homem. Em Eclesiastes 9:12, lemos: "Pois o homem não sabe sua hora. Como peixes apanhados por uma rede fatal e como pássaros presos no laço, assim os homens também são apanhados por tempos de desgraça que de repente caem sobre eles." A realidade da vida é que o inesperado acontece, e o 11 de setembro foi um exemplo claro disso. À luz do 11 de setembro, muitos se perguntaram sobre a natureza do mal no mundo. Por que Deus permite que essas tragédias aconteçam? Ao longo das Escrituras, vemos que Deus permite o livre-arbítrio, o que significa que os homens são livres para escolher tanto o bem quanto o mal. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os poderes das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O ataque foi uma manifestação dessas forças malignas em ação no mundo, mas, mesmo em meio ao caos, Deus permanece soberano. As consequências do 11 de setembro foram vastas e duradouras. Guerras foram iniciadas, políticas de segurança mudaram e a desconfiança entre nações e povos aumentou. Na Bíblia, vemos que tragédias frequentemente geram divisões e conflitos, como no caso da Torre de Babel em Gênesis 11, quando a humanidade foi dispersa e a comunicação foi confusa. De maneira semelhante, o 11 de setembro trouxe uma nova era de desunião, medo e conflito, não apenas entre países, mas também dentro das próprias sociedades. Por outro lado, tragédias também têm o poder de nos lembrar da nossa fragilidade e da necessidade de dependermos de Deus. O Salmo 46:1 nos consola: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Muitos se voltaram para Deus em busca de conforto e respostas após o 11 de setembro, reconhecendo que, em tempos de crise, as respostas humanas são limitadas, mas Deus oferece paz em meio à tempestade. Agora, mais de 20 anos depois, as cicatrizes do 11 de setembro ainda são visíveis. As memórias daquele dia permanecem vivas para muitos que perderam entes queridos ou que presenciaram os horrores de perto. Entretanto, o passar do tempo nos lembra que Deus é um Deus de restauração. O profeta Isaías escreveu: "Para todos os que choram, lhes darei uma coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido." Isaías 61:3. Ainda que as cinzas daquele dia trágico sejam um lembrete do mal, a promessa de Deus de restauração é maior. Como cristãos, somos chamados a ser luz em meio à escuridão. Jesus nos lembra em Mateus 5:14 da manhã até o 16 que somos a luz do mundo, e que nossa luz deve brilhar diante dos homens. O 11 de setembro é um lembrete de que o mundo precisa desesperadamente de esperança e de uma mensagem de reconciliação. Em vez de responder ao ódio com ódio, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, oferecendo perdão, paz e o amor transformador de Deus. Por fim, o 11 de setembro nos faz refletir sobre a brevidade da vida e a necessidade de estarmos preparados para a eternidade. Tiago 4:14 nos lembra que a vida é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Embora as tragédias sejam dolorosas, elas também nos trazem à tona a importância de estarmos firmes em nossa fé e de vivermos cada dia com propósito, confiando que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece fora de ordem.